E aí, bom ou não? Aqui é o Daniel Gontijo, sou professor de psicologia, doutor em neurociências. Este é o segundo vídeo de um quadro novo aqui no canal, que é o Crer ou Não Crer, no qual estou convidando grandes líderes, pessoas que são de religiões diferentes, para a gente conhecer um pouquinho mais, quebrar alguns tabus. E hoje o convidado é o Gendry Me, da Escola do Templo, desculpa, pela Paz Mundial, que é aqui em São Paulo mesmo, né, professor? Sim, Vi umas aqui em fotos, estou querendo Cabreúva. conhecer aí, chique demais. Nossa, fotos lindíssimas que eu vi lá. Para a gente conversar sobre o budismo. Estou querendo aprender mais sobre essa religião. Tem muitas pessoas me pedindo para trazer alguém para falar sobre budismo. Então, hoje, olha só a pauta, que legal. A gente vai conversar sobre o que os budistas acreditam, quais os principais ensinamentos de Buda, o que não pode fazer no budismo, se os budistas acreditam em espíritos e em reencarnação, se o budismo é uma religião sem Deus, se existem milagres no budismo, o que é o nirvana. Olha só que pauta legal. Se o eu é uma ilusão, se a meditação pode proporcionar, produzir experiências místicas e o que é o sentido da vida. Antes de começar, queria só agradecer a todo mundo que está ao vivo aqui com a gente nesta quarta-feira à noite, prestigiando o Gendry, que é uma grande figura do budismo nacional. Estou acompanhando o trabalho dele no Instagram, até no TikTok eu te encontrei, Gendry. Sim, sim. Temos alguns Muito vídeos lá no legal. TikTok. Exato. Então, assim, tá super pop. Eu tô super animado para esse papo aqui de hoje. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o joinha aí se você gosta desse tipo de conteúdo e comenta aí embaixo o que que você está achando desse nosso papo também. Professor, obrigado demais por ter aceitado conversar comigo. Fiquei super feliz. Você é uma figura muito carismática, uma pessoa muito legal. Então, assim, estou encantado, quero conhecer o templo em breve e seja bem-vindo ao meu canal. Muito obrigado. É uma alegria poder conversar com vocês sobre questões significativas. E só lembrando, então, que eu sou o monge Genkel Sandrime, sou professor residente da nova tradição Kadampa, e eu cuido especificamente do Templo pela Paz Mundial, que é o Centro de Meditação Kadampa Brasil, aqui em Cabreúva, no interior de São Paulo, a uns 50 minutinhos da saída de São Paulo, ali pela Bandeirantes. E a tradição Kadampa é uma tradição que foi fundada e inspirada por Venerável Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, um grande mestre budista, que, como eu expliquei para vocês, a gente ainda está um pouquinho dolorido, nos deixou há 2 semanas, mais ou menos, há 10 dias, mas que deixa esse legado maravilhoso aí, beneficiando todas as pessoas do mundo, como eu espero que a gente tenha a oportunidade de ver ao longo dessa nossa conversa, que, como você já falou, vai ser muito significativa para todo mundo. Não se trata do budismo só como religião, mas como a filosofia budista associada à meditação pode ajudar todo mundo. Então, acho que vai ser muito interessante. Legal, Drimê. Vamos começar então pelo básico, para o pessoal Isso. que não conhece quase nada de budismo, como eu. Tive um contato assim muito breve, assisti alguns vídeos, mas me considero um super leigo. Em que os budistas acreditam? O que que é a Perfeito. base assim? Uhum. Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto importante, a gente tem que entender que quando a gente está falando de budismo, a gente está falando de uma grande denominação. Então, seria um pouco como o cristianismo. Então, quando a gente fala o que o cristão acredita, é bem amplo, é bem amplo. Você tem as diferentes denominações cristãs. Então, na realidade, eu acho que não está de todo equivocado a gente falar do que o budismo acredita, mas eu acho que é muito mais a visão do budismo Mahayana, que é uma visão que busca realmente o aperfeiçoamento pessoal e, enquanto faz isso, beneficia os outros, e especificamente essa apresentação absolutamente contemporânea de Venerável Geshe Kelsang Gyatso, que é o budismo moderno Kadampa. Então, eu acho que a primeira coisa importante das nossas crenças, assim, a gente realmente acredita que todo ser humano tem o potencial para se tornar o que ele quiser. E, de novo, eu acho que você não precisa partir para o dogmatismo religioso. É só você olhar a gama de seres humanos e ver que, infelizmente, muitas pessoas que têm muito acesso à informação, educação, valores familiares, se tornam pessoas absolutamente prejudiciais e mais mesmo de coração, entendeu? Apesar de terem tido uma educação de valores. E outras, no entanto, pessoas que têm dificuldades, às vezes até física. Uma coisa que sempre me emociona muito são os atletas paralímpicos. Você vê eles superando, muitas vezes, limitações de corpo que nos assustariam no dia a dia, se tornando pessoas que se superam e ganham o mundo. Então, quando a gente olha essa gama de pessoas, a gente entende que tudo que faz
toda a diferença que surge, na realidade, é que elas se determinaram alguma coisa. Isso vale para o aspecto físico, psicológico, social e vale para o aspecto mental. Então, o que nós acreditamos é que se você colocar os ensinamentos de Buda, digamos assim, que nós chamamos de Dharma, mas como conselhos pessoais em prática, associado à meditação, aos poucos, seja você uma pessoa religiosa ou não, budista ou não, kadampa ou não, usufruindo do método mesmo, você pode se tornar uma pessoa cada vez mais serena e construtiva. Ou seja, na nossa crença, não tem caso perdido, não tem ovelhinha desgarrada, cada um pratica quando quer, e se colocar os métodos em prática, vai obter resultados que é uma mente cada vez mais em paz. Fenomenal, professor. E você mencionou aí sobre os ensinamentos, e eu não sabia, esses ensinamentos são milhares, deixados por Sim, Buda, e sim. tem isso escrito, como se fosse a versão da Bíblia do budismo. Tudo bem que o budismo é mais antigo, eu sei, tá? Olha, Vieram primeiro. infelizmente eu não vou poder virar o computador aqui, mas você vem visitar e quem quiser vir visitar o templo, eu digo que nós não temos uma Bíblia, nós temos assim um armário cheio delas, porque na realidade aqui no cantinho do templo, em todos os templos pela paz mundial, que são 6, e dos 6 templos pela paz mundial, um deles é aqui, é esse de Cabreúva, e é o maior do mundo. Nós somos o maior templo pela paz Olha mundial do só. mundo. Uhum. Então, em todos os templos pela paz mundial e alguns centros urbanos, nós temos um gabinete que tem as escrituras textuais de Buda, que nós chamamos de Kangyur, que são 108 volumes, Nossa. volumosos. No nosso Aham. caso, como foram os volumes que Venerável Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche estudou, e ele era tibetano, então esses ensinamentos nesses volumes estão em tibetano. E tem o Tengyur, que são outros tantos volumes, mais do que 108, onde são todos os comentários de todos os grandes mestres, desde Buda Shakyamuni até a data de hoje. E aí você pensa assim, pô, mas então vocês têm que aprender tibetano e estudar tudo isso? Não, não. Esse trabalho já foi feito por nós. Então, Venerável Geshe Kelsang Gyatso veio para o Ocidente, e Geshe é um título de como se fosse livre docência tibetana, que passa livre docência do budismo tibetano, que passa, por exemplo, por você saber todos os ensinamentos de cor. Então, com esses ensinamentos de cor e a meditação ou realização deles, um guia espiritual, um professor espiritual realizado, produz livros que são, digamos assim, um extrato daquilo que ele entende que é o mais importante para que qualquer pessoa obtenha realizações espirituais. Então, a coleção da obra de Venerável Geshe Kelsang Gyatso, que seria, digamos assim, esse extrato que nós estudamos, praticamos e colocamos à disposição do público, são 23 livros, muito interessantes, assim, desde uma apresentação absolutamente clássica, como ele começou há 40 anos atrás, até uma linguagem absolutamente acessível e instrumental para qualquer pessoa entender essa soma de filosofia e meditação e o quanto isso nos aprimora. Então, sim, são 84 mil ensinamentos de Buda, mas a boa notícia para quem quiser se favorecer disso, quem quiser ter oportunidade de colocar isso em prática, são só 23 livros em português e de uma forma que todo mundo entende. Show de bola. E o pessoal está comentando aqui, professor, me permita interromper um pouquinho o fluxo da nossa conversa, que está travando muito. Para mim aqui você está chegando muito bem. Para mim, para você também, assim, a minha Sim, fala, tudo? sim, sim. Tá. Pode ser um problema do YouTube, então, que teve um comentário aqui, que em 2 outras lives que estavam rolando mais cedo de colegas nossos também, a Tainá falou que estava travando. Pode ser um problema do YouTube. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acionar aqui o record, vou gravar no meu computador, porque se der um probleminha no YouTube, amanhã a gente vê que ficou muito picotado, eu vou ter esse backup aqui e eu posto depois de novo. Excelente, vamos lá. Espera aí, só um instantinho que eu vou dar o Eu gravar tenho que aqui. aceitar, não é isso Eu também? acho que sim, eu acho que vai, quer ver? Acho que vai aparecer para você. Tem. Apareceu aí, né? Apareceu. Pronto. Tá. Então, peraí, deixa eu só voltar para minha telinha aqui. Pronto, agora sim, vamos prosseguir. Qualquer coisa, temos o backup depois. Muito bom. Professor, um assunto que eu abordo muito aqui no canal, com pessoas que são de diferentes religiões e até com pessoas desconvertidas. Eu tenho um quadro aqui que é o testemunho cético, de pessoas que deixaram a religião
para contar assim a sua trajetória, o que que fez mudar de ideia. E normalmente a gente ouve assim coisas muito complicadas, do uhum, tipo abuso religioso de uma uhum, autoridade, às vezes um abuso psicológico, financeiro uhum, e coisas do tipo. E muitas vezes a gente ouve também proibições que para algumas uhum, pessoas são meio exageradas. uhum, Privação, por exemplo, de ver televisão, a forma de se uhum, vestir, sobre a sexualidade. Eu tenho essa uhum, grande curiosidade. No budismo, existe uhum. um controle de alguns aspectos assim da vida da pessoa que possam espantar muita gente ou vocês são mais de boa? E eu achei essa pergunta uma pergunta super interessante e eu não falei nada porque eu não queria dar spoiler realmente. Eu tenho certeza que agora o seu público vai delirar. Eu venho da área de tecnologia, sou engenheiro formado e administrador. Esse tipo de coisa normalmente eu não digo em público, mas você vai entender o porquê um engenheiro e administrador, uma pessoa que pensa, se tornou um religioso. Praticamente, quando eu conheci o budismo Kadampa há 17 anos atrás, uma coisa que me encantou, e a gente é assim, e eu continuo praticando esse tipo de benefício para as pessoas, é que, na realidade, o nosso papel como religioso é dar. Então, dar ensinamentos, dar exemplo, dar acolhimento no sentido de dar conselhos àqueles que desejarem. Agora, a responsabilidade do caminho espiritual e da vida de cada um é de cada um. Então, é lógico que, assim, à medida que o tempo passa, algumas pessoas se sentem mais à vontade, como eu mesmo no passado, de abandonar alguns hábitos. Então, eu fui uma pessoa que sempre tive hábitos normais e um dia eu resolvi simplesmente parar de beber porque, para mim, porque eu quis, bebida e meditação não combinavam. Mas nunca ninguém me disse, tipo, você tem que parar de beber, você precisa parar de beber. Isso nunca acontece. Uma pessoa pode beber, pode fumar, pode usar medicamentos, pode ter o estilo de vida que for. Qualquer pessoa precisa de ajuda, qualquer pessoa precisa do equilíbrio. Então, o que eu costumo dizer é, do portão do templo para fora, o que a pessoa faz com a vida dela é responsabilidade dela. Ela tem em nós um interlocutor válido, um professor. Eu nunca vou dizer isso é certo, isso está errado. Eu vou dizer sempre, pense nas consequências do que você faz. Se você está se tornando uma pessoa mais feliz de verdade, ok. Se você está se tornando uma pessoa mais dependente dessas coisas para ser feliz, talvez você tenha que refletir exatamente o que você está obtendo. Então, agora, dentro dos templos, nós temos um estilo de vida que, para mim, é como um spa. Então, assim, quando você vai para um spa, você não bebe, você não come doce, você tem um estilo de vida mais saudável, mais leve. Então, dentro do templo é a mesma coisa. Então, aqui dentro, ninguém, nem os visitantes, bebem, fumam ou consomem alimentos que tenham carne. Então, todo o alimento no Centro de Meditação Kadampa Brasil e em qualquer centro Kadampa é vegetariano. O que não quer dizer que budista tem que ser vegetariano. Só quer dizer que, quando você vem aqui nos visitar, você veio entender um pouco um estilo de vida de uma perspectiva diferente, ok? Então, assim, o que a pessoa come na casa dela, o que a pessoa faz na casa dela, como a pessoa vive na casa dela, essa é a liberdade total dela e, na minha opinião, mais do que liberdade, é a responsabilidade dela de levar um estilo de vida que ela escolheu, inclusive fazendo coisas erradas. Aí é o problema dela. Eu não vou dizer que você está errado, eu vou dizer pense nas consequências do que você está fazendo. Percebe? Agora, Excelente. aqui dentro não. Aqui dentro é como um spa. Então, você vem e se Uhum. permite passar algumas horas, alguns dias, Sim. nesse estilo de vida para ter uma vivência de uma vida espiritual e Sim. fisicamente mais saudável. Pronto. Agora, por exemplo, supondo que você seja fumante, né? Uhum. Dependente químico do tabaco. Aqui dentro não vai acontecer. Mas Uhum. se você sai do portão e vai lá e fuma, ninguém vai dizer, não faça isso, está proibido. Certo. Então, assim, uma das coisas que eu acho super lindas na maneira como a gente coloca os ensinamentos de Buda em prática, porque eu acredito que isso é o budismo, é acolhimento, é compaixão, é sabedoria, é justamente essa questão de você estar aqui para qualquer pessoa. A pessoa que vier com uma necessidade será bem recebida e, de novo, não quer dizer que ela vai ter que adotar novos hábitos, quer dizer só que ela vai aprender um novo estilo de vida e vai colocar em prática o que ela quiser, se ela quiser.
Aí é outra história. Aí eu já tô gostando mais desse cenário. Mas tem vertentes budistas que são mais rigorosas Eu ou acredito não, que em sim, geral? eu acredito que Ah, sim. pode ter. Por isso é que eu estou Uhum. dizendo que eu falo muito do ponto de vista Mahayana contemporâneo, são vertentes normalmente mais amplas, mas eu acredito que tem todo tipo de tradição. Eu venho de outras tradições religiosas, isso eu não vou comentar aqui, Tá. é, mas quando eu encontrei o budismo Kadampa, para mim, todo o conceito de espiritualidade, muito mais do que de religião, eu sou um religioso que eu não me considero um religioso fanático e tampouco acho que esse mundo precisa de religiosos fanáticos. Esse mundo precisa de pessoas boas, com bom coração, serenas, construtivas, bom exemplo. E é isso que a gente ajuda as pessoas a se tornarem, se elas quiserem, enquanto elas quiserem. Então, para nós não tem faz parte, depois não faz, enfim, já é o fluxo da vida. Tem gente que vem aqui e fala, nossa, vi a luz, vou ficar para sempre, desaparece e nunca mais volta. Tem gente que chega, você fala assim, esse aí não volta nunca mais e fica e vai praticando. E, de novo, as pessoas ficam enquanto querem. Agora, é lógico que tem outras tradições que têm, digamos assim, uma pegada mais religiosa, uma pegada mais tradicional de um determinado país. O que eu acho de tudo que você falou, inclusive em relação a outras tradições religiosas que impõem limites aos seus praticantes, sinceramente, como religioso, eu vou te dizer que eu acho que tem espaço para tudo. Infelizmente, eu entendo como um professor budista, muitas vezes eu vou te dizer que eu adoraria chegar para a pessoa, segurar ela assim, bem seguradinha, e dizer assim, quer saber? Cai na real. Está na cara que você está se prejudicando. Mas a gente, É. não é essa a maneira como a gente beneficia as pessoas, entendeu? Então, eu É. entendo, por exemplo, essas religiões ou essas propostas que limitam a vida das pessoas, porque, na realidade, as pessoas que procuram por elas são pessoas que precisam de limites naquele nível. Eu jamais conseguiria praticar algo desse nível, que é mais ainda, jamais conseguiria ser um professor que influencia na vida das pessoas do ponto de vista do que elas têm que fazer ou não fazer, se elas casam, não casam, se elas têm uma opção sexual ou outra opção sexual, se elas têm uma opção de gênero ou outra opção de gênero. Isso é a liberdade de cada um, Daniel. Eu acho que seria até uma tristeza você ter uma pessoa que vem te procurar e você molda a pessoa aquilo que você acredita sem considerar o estilo de vida dela. Agora, de novo, não entenda isso como uma crítica. Eu acredito realmente que tem pessoas com mentes muito simples, muito rudimentares e que precisam desse direcionamento, e é aí que entram, por exemplo, as tradições budistas e não budistas um pouco mais fundamentalistas, um pouco mais que promovem interferência na vida das pessoas. Eu acho assim, se por mais, digamos assim, agressivo que pareça, porque para mim parece agressivo também, a pessoa está se tornando uma pessoa mais serena, mais contida, mais construtiva, abandonou algum tipo de dependência química, abandonou algum tipo de atitude negativa, para mim está valendo. Não vale para mim, mas eu acho que vale que exista e beneficie esse tipo de pessoa que se beneficia disso. Eu acho que não nos cabe julgar. Eu acho que nos cabe decidir se nós queremos trilhar um caminho espiritual e que método nós devemos seguir. Isso nos cabe. Eu acho que a gente tem todo o dever de decidir se quer viver uma vida meramente mundana ou se aprimorando como ser humano, ou se quer seguir esse ou aquele método como caminho espiritual. Isso a gente tem que pensar bem. Agora, o fato de um caminho não servir para a gente não significa que ele é errado, ele só não serve para a gente. O mais complicado é quando a gente vê líderes religiosos que são abusivos e estão ali explorando os incautos, né, a ingenuidade dos outros e tal. Então tem alguns tipos de controle que às vezes não vem tanto para o bem, né? O chato é isso, Olha, quando... aí, de novo, a minha visão sobre Aham, isso quanto menos a gente julgar e mais a gente escolher aquilo que a gente quer seguir. Eu entendo, por exemplo, a sua missão, por é, exemplo, aham. dentro desse canal, é expor tudo, como você falou no início. Para Aquilo que conscientizar é as feito e é pessoas, né? positivo e aquilo que está Uhum. acontecendo. Eu acho que como, sei lá, jornalista científico, essa é a sua missão. A É, minha missão como religioso é desejar realmente que cada um encontre o seu caminho certo. e que as pessoas que estão sob a influência desse tipo de
de liderança prejudicial, não virtuosa, que elas tenham algum nível de consciência e consigam encontrar realmente seu caminho sem negar o valor de uma vida espiritual por conta de uma experiência mal vivida, entendeu? Certo. Meio que assim, porque você teve um professor espiritual abusivo, e a gente infelizmente vê muitas histórias, inclusive no budismo. Nós da nova tradição Kadampa, nós somos uma tradição pequena ainda, muito moderna e muito cheia de gente para pensar, para ter tido grandes escândalos, mas nós somos seres humanos, entendeu? Então eu não julgo, porque assim, à medida que você tem seres humanos, tem aqueles que acertam, tem aqueles que erram pra caramba, entendeu? E essas tradições que têm muito volume, muitas pessoas, dá mais margem ainda, e que tem um certo papel de autoridade na vida da pessoa, infelizmente dá mais margem para que esse tipo de falha humana aconteça. Eu prefiro, como religioso, desejar que as pessoas encontrem caminhos que elas progridam, entendo o seu papel como crítico desse tipo de coisa e como informante dessa possibilidade de abuso, mas eu prefiro, nesse aspecto, dizer, acho que a responsabilidade de cada um é encontrar o seu caminho espiritual, por exemplo, não se deixar manipular, entendeu? Porque uma coisa é você receber conselhos que te restringem a agir negativamente. Eu acho que isso, até aí, tem validade. Na hora que você entende que essa restrição tem um preço, que você entenda que, assim, aquilo que era negativo e foi cortado, ok. Aquilo que está indo além do que você pode dar e não faz um sentido, que você tenha lucidez para saber discernir, entendeu? Mas eu não vou muito além disso, não. Entendo perfeitamente o seu papel, acho que ele é válido, mas eu acho que eu continuo com a minha opinião, assim, a responsabilidade é de cada um, e se você tem a suspeita que seu professor está abusando de você ou não está te levando nesse caminho interior que você gostaria de ir, troque. Acabou, troque. Sim. É uma reflexão que eu faço às vezes aqui, até com ex-membros, que às vezes tem uma pegada mais pesada, mais crítica, é que tem gente que pode estar feliz ali, que se encontrou ali. Então, se o saldo está positivo, se está feliz, quem sou eu para falar que a pessoa tem que sair da religião, né? Isso, porque tem uma coisa muito interessante. Independentemente da motivação dos líderes, e assim, eu acredito, por exemplo, que o budismo acredita, mais uma vez, nas consequências das nossas ações. Então, se esses líderes abusivos, que extorcem as pessoas de boa vontade, estão com uma mente negativa, seguramente essas mentes vão colher o resultado dessa maldade em nome de um caminho espiritual. Mas a fé e a pureza da pessoa é a prática dela. Você entendeu? Sim. Mesmo com uma liderança esquisita, a prática, por favor, não me entenda, eu não estou defendendo ninguém, eu só estou dizendo assim, mesmo sobre uma liderança autoritária, vamos melhorar assim, mesmo com uma liderança autoritária, uma prática pura leva a um resultado puro. Entendeu? Você mencionou... desculpa. De novo, o que eu quero dizer é assim, eu rezo de verdade e trabalho no meu dia a dia para que as pessoas tenham lucidez e liberdade. E assim, não está satisfeito com o seu caminho, não joga pedra no caminho, simplesmente troca. Lógico, de novo, eu não estou falando de nenhum tipo de abuso, inclusive ilegal. Certo. Esse tipo de coisa precisa ser denunciada. Claro, não estou sendo corporativista, mas eu estou dizendo assim, viu alguma coisa no seu caminho que não te agrada, não te acrescenta como pessoa, troca, vai à luta, entendeu? Procura um caminho que você se sinta acolhido, que fale a sua língua, que te leve nessa direção de ser uma pessoa melhor e deixa o passado para trás, acabou. Isso aí. Muito bom, Drimê. E você mencionou aí brevemente a palavra karma, que é muito comum ali no budismo, quando a gente ouve, já associa, mas que nem todo mundo entende. Eu entendo só um cadinho assim. Explica pra gente, o que é esse tal de karma? É coisa sobrenatural ou ainda não é sobrenatural? Não. Olha, uma coisa que você vai ver daqui a pouco na nossa conversa, se tem uma coisa que essa tradição não é nada sobrenatural, entendeu? Inclusive a nossa relação com os seres iluminados, eu posso dizer que é uma relação técnica, de inspiração, pensada, usando
métodos que nos conectam com uma energia positiva, como a gente percebe, e o fato da gente perceber intensamente não significa que seja verdade ou real, significa só que é algo que nos inspira. Dentro disso, eu diria que a nossa visão de karma é uma palavra em sânscrito que significa ação. Então, o Venerável Geshe Sanghyatso Rinpoche, no livro O Budismo Moderno, ele tem uma introdução à lei das ações e efeitos muito interessante. Ele diz assim: karma é uma palavra que significa ação. Significa, de ações virtuosas, positivas, benéficas, vem felicidade. De ações não virtuosas, maldosas, prejudiciais, vem sofrimento. Se a gente acredita nisso, se isso faz sentido para nós, a gente acredita no karma. De uma certa forma superficial, todos nós acreditamos no karma, todos nós acreditamos que as nossas ações têm consequências. O problema é que nem sempre essas consequências acontecem num timing ou num momento em que a gente entenda isso, e aí essa regra mal compreendida cai em descrédito. Por exemplo, você tem uma pessoa que é muito boa e que sofre. Você fala assim, pô, como é que uma pessoa muito boa pode sofrer? Essa bondade vai ser causa de felicidade em algum momento. E esse sofrimento que ela está experienciando seguramente teve como causa algum prejuízo do passado. Então, assim, de novo, eu volto a um exemplo que eu gosto muito. A pessoa que fuma durante 30 anos e decide parar de fumar e levar uma vida completamente saudável. A ação de fumar acabou, mas as marcas do tabagismo estão lá. Então, pode ser que elas nunca se manifestem, ou pode ser que mesmo depois de 5, 10 anos sem fumar, essa pessoa desenvolva um câncer ou um enfisema, mesmo tendo parado de fumar há muito tempo. Então, assim, mesmo que a gente não tenha um entendimento muito profundo, para mim é muito claro que todo sofrimento que surge vem de algo que está na minha mente, vem de alguma negatividade potencial que está na minha mente. Então, em vez de ficar culpando as circunstâncias do lado de fora, eu penso assim, eu realmente preciso ter uma mente mais pura, eu realmente preciso ter uma mente capaz de lidar com os desafios e as negatividades da vida de uma forma serena e construtiva, porque o sofrimento não vem, por exemplo, quando uma pessoa te ofende, a pessoa chega e fala, tu é um burro, tu é isso, tu é aquilo, normalmente você acha que o sofrimento vem da ofensa. Você pensa, eu tô chateado, eu tô com raiva, porque essa pessoa está me ofendendo. É assim que você pensa. Mas, na realidade, se você tiver uma mente pura, a pessoa vai falar, mas aquilo não vai te afetar, de verdade. Você está vendo que é só uma atitude de uma pessoa deselegante, descontrolada e ofensiva. É como eu Mas que lido não... com os haters aqui no canal. É Por cada exemplo, é ofensa, cada exatamente isso. comentário diariamente que chega aqui. Mas é exatamente isso, entendeu? Digamos assim, a atitude de um hater só fere se nós permitirmos que ela nos fira. E, de novo, mais uma vez, é muito interessante isso, eu não estou defendendo o hater. Por exemplo, uma fala maldosa com intenção de ferir uma pessoa ou uma organização ou promover algum tipo de dano é uma ação não virtuosa para aquela pessoa. Agora, se você vai sofrer ou não, isso depende do seu karma. Legal. Na Entendeu? psicologia cognitiva, ou na terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito que é a nossa forma de interpretar o que está acontecendo que conta. Então, Isso, por que duas pessoas passam por situações parecidas e cada uma tem uma reação totalmente diferente? É a isso, sua forma de interpretar o que aconteceu isso. que explica essa diferença. E muitas vezes, é claro, tem gente que às vezes critica essa análise. Ah, mas é por causa também do histórico da pessoa que fez ela interpretar de um jeito ou de outro. Eu não discordo. E aí, fazendo um gancho sobre a história de vida da pessoa. Porque você falou que às vezes uma coisa que a gente fez lá atrás pode refletir aqui na frente depois de um tempo, né, num Sim, time diferente. Mas sim, entra aí também o lance da reencarnação, o que eu fiz na minha sim, vida passada sim, sim. pode afetar. Porque isso é similar, então, Pode. com o espiritismo, né? Vocês acreditam, Não. então, nesse karma? Não? Então me explica aí. Superficialmente, sim. Possivelmente a minha mãe está assistindo essa live, ela é espírita kardecista, minha irmã também falou que assistir, também é espírita kardecista, e muitas vezes a gente acha que superficialmente é isso mesmo, mas é um pouquinho diferente, porque na realidade não é um pagamento, não é
É só uma energia potencial negativa que foi colocada lá e que agora está se manifestando. Não é um resgate, um pagamento, uma conta atrasada, não é Uma nada disso. É simplesmente assim, expiação. é uma marca que está lá. É meio como se você dissesse assim, o câncer de pulmão é o de fumar, agora ele leva uma vida saudável. Só que assim, a marca está lá. Uhum. E quando essa marca encontrar as condições, pode ser que ele experiencie sofrimento, entendeu? Então, o Uhum. karma para nós é uma coisa mais etérea mesmo, é quase um conceito, entendeu? É uma potencialidade negativa que, quando encontra as condições, faz com que você experiencie. Perdão, o karma é uma potencialidade que, quando encontra Uhum. condições, se for um karma negativo, você vai experienciar sofrimento. Se for um karma positivo, você vai experienciar felicidade. E felicidade não é euforia, não é fogos de artifício. Muitas vezes você vai experienciar tipo uma serenidade corajosa. Então você está com câncer, você está com uma doença terminal, mas você está absolutamente sereno, em paz, progredindo. Você pode dizer o seu karma positivo se manifestando apesar de uma circunstância absolutamente adversa do lado de fora. E aí, um pouco indo na linha da psicologia cognitiva, que eu não conheço, então eu não vou falar sobre isso, eu tenho muita sensação que a psicologia acontece muito aqui. Como você falou, cognição, pensamento, raciocínio. O karma, ele é uma coisa mais de sentimento. Então, muitas vezes, nós sabemos, nós temos o conhecimento, nós temos a cognição de que uma determinada reação negativa a uma coisa é prejudicial, que nós não devemos fazer dessa maneira, mas simplesmente a gente não consegue, que a nossa tendência mental é tão forte e não necessariamente eu associo isso à psicologia, associo de novo a ações, entendeu? Então, por exemplo, é uma criança que tem tendências muito bondosas ou é uma criança que tem tendências muito maldosas. Então, isso tudo vai ser colhido, seja dessa vida, seja no que vem antes dela. Mas, de novo, eu vou te dizer que mesmo essa coisa de vidas passadas e futuras, para mim, funciona de uma maneira muito pragmática. Se você disser me prova, eu vou dizer cientificamente ninguém tem essa prova. Agora, é plausível e, para mim, é pragmático se você raciocinar de um ponto de vista, por exemplo, de como nós vamos dormir, sono profundo, sonhar e despertar. Isso é quase como um renascer, todo dia. Porque o mundo para o qual você volta... Então, se você pensar nisso, as mentes densas da vigília que vê, que ouve, não sei o quê, se recolhem e você passa por um sono profundo, mente muito sutil. Aí você experiencia sonhos e pesadelos. E quando você acorda, você despertou para uma nova vida. Se a noite é muito ruim, às vezes seu dia vai ser péssimo. Se a noite é boa, você acorda regenerado e aquele dia é ótimo. Então, se você pensar sobre isso, quase que você vê que a mente nunca para de ter sensações. E isso não para ao longo dessa vida, com esses recolhimentos, nunca parou antes dela e não vai parar depois. Então, assim, aí você fala assim, nossa, mas isso é pirante. Eu falei, pois é. A questão é, que mente, que estados mentais eu quero ter, que mente eu quero ter no futuro dessa vida e no que vem depois dela. Então, acreditar nisso me faz uma pessoa melhor agora. Não dogmaticamente. Acreditar na Sim. plausibilidade de vidas passadas e futuras me faz ser uma pessoa melhor agora. Um exemplo que eu gosto de dar sobre isso, posso falar ou estou falando demais? Claro, fica à vontade. Um exemplo que eu gosto de dar sobre isso, que está muito ligada à cognição e ao karma, é aquela pessoa que cria o seu próprio inferno. Né? Eu imagino assim, a pessoa acordando 5 horas da manhã no frio, assim, que inferno acordar cedo, que inferno trabalhar, que inferno de vida, que inferno de país, que inferno de transporte coletivo, que inferno de trama, quando morrer eu vou para o céu. Qual é a lógica disso, Daniel? Qual é a lógica? A pessoa já está no inferno. Quando ela morrer, o que ela vai experienciar são outras aparências tão agonizantes como essa, como possivelmente essa pessoa experiencia pesadelos toda noite. Quando você vai dormir, as aparências dessa vida desperta, do estado desperto, cessam completamente. E aí a sua Isso. própria mente produz céus, similitudes, Uhum. pureza ou impureza. E assim, sinceramente, eu costumo dizer assim, céu ou inferno é muito pior do que qualquer descrição, porque é a nossa mente.
Pois é, e essas intermitências da nossa mente, eu adoro também essa analogia aí sobre o sono. Daqui a pouquinho eu vou trazer isso de volta quando a gente for falar do eu, se é uma Tá? ilusão, que história é essa, né? Mas antes de a gente chegar aí, deixa eu só te perguntar, mais uma curiosidade. As vidas passadas, as próximas vidas, no entendimento de vocês, envolve também, eu não sei se é o termo que vocês usam, reencarnação, e também entre outros animais, não tem uma história assim? Quero que você me explique isso, porque eu ouvi isso por aí e fiquei, gente, é isso mesmo? Eu dei essa aula recentemente, tá vendo como você devia ter vindo? Você teria tido 50 minutos de instrução sobre isso. Então, na realidade, eu não quero bater de frente com a crença de ninguém e, de novo, eu vou apresentar aquilo que faz sentido para mim e, de novo, não Claro, dogmaticamente. Para mim claro. é algo que é plausível e Uhum, pragmático, ou seja, tá. acreditar nisso me faz ser melhor agora e eu vou concluir isso no final. Show de bola. Uhum. Então, por exemplo, essas pessoas que acreditam que a gente só evolui, na minha opinião, não tem nenhum argumento lógico que justifique isso. A única maneira de você imaginar que a gente só evolui é através do dogmatismo, sei lá, porque alguém falou e você acreditou, né? Porque, assim, de novo, você olha para essa vida, você vê pessoas que têm uma educação absolutamente maravilhosa e se tornam pessoas prejudiciais. Mesmo a gente aqui conversando, fofura. Por exemplo, estoura uma guerra, como a gente está vendo agora, infelizmente, esse inferno manifesto na Ucrânia e na própria Rússia, e você vira um animal fugitivo de absolutamente tudo, de violência. Então, onde está que a gente só evolui? Entendeu? Então, eu não acredito nisso nessa vida e não acredito nisso numa vida futura. Eu acho que se você quer realmente evoluir como pessoa, porque você é ser humano, a gente volta ao início dessa nossa conversa. Você pode se tornar o que você quiser, mas se treinar. Não treina e você vira um animal. Seja nessa vida se comportando como um animal, seja no que vem numa vida futura, entendeu? Então, eu acho, sim, que as nossas mentes elas vão se manifestar em vidas futuras. Eu não gosto muito do termo reencarnação, a gente chama de renascimentos sucessivos, porque são aparências para essas novas mentes. Meio que assim, o monge Dreamer, essa mente densa, vai cessar, mas o contínuo mental dele vai continuar experienciando ou manifestando existências mais puras ou mais impuras, na dependência de uma boa prática. Por isso que, lá no final, a gente vai voltar a esse ponto. Na última pergunta de hoje, a gente vai voltar a esse ponto. Entendeu? Então, eu acho assim, se eu não quero ter a possibilidade de renascer como animal, eu preciso parar de me comportar como animal, que é como a maioria das pessoas se comporta. Infelizmente, nós somos seres humanos, podemos nos tornar pessoas extremamente evoluídas e benéficas, mas todo mundo quer saber de acasalar, de proteger seu território, de se libertar dos sofrimentos mais imediatos, de ter um bom ambiente para se sentir bem, entendeu? Ao invés de ter força interior para lidar com o que acontece. Então, assim, infelizmente, eu acho que a grande maioria das pessoas, intelectualizadas ou não vivem em nada diferente de um animal. Eu acho que o caminho espiritual começa quando eu penso assim, eu sou um ser humano e se as coisas são agradáveis ou desagradáveis, ou desafios ou problemas, depende da minha força interior. Aí você está começando a agir como um ser humano, entendeu? Porque, Legal. assim, todos nós vamos adoecer, envelhecer, perder pessoas queridas, encontrar situações difíceis. A questão é, com que força interior você quer lidar com isso? Um animal não tem outro jeito a não ser sofrer. Nós, seres humanos, podemos desenvolver essa capacidade de lidar com as coisas com compaixão, com sabedoria, com paciência, manter uma mente amorosa o tempo todo, sabendo transformar condições adversas em subsídio para se fortalecer ainda mais. E a gente vive de novo como um animal, a gente vive dependendo de companhia, a gente vive dependendo de dinheiro, a gente vive dependendo de reconhecimento, a gente precisa de elogio, elogio, elogio. Às vezes até líderes religiosos. É muito engraçado, às vezes a pessoa vira para mim e fala assim, sua aula foi incrível. Eu falo, você não gosta de elogio. Eu falo, não é que eu não gosto de elogio, eu não preciso de elogio, entendeu? Quando a pessoa vira para mim e fala assim, sua aula foi maravilhosa, eu falo assim, que bom que você desfrutou dos ensinamentos que vêm de Geshe-la, não vem de mim. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que são genuinamente boas, mas que se embevecem, precisam desse elogio, desse reconhecimento do trabalho, entendeu? Isso tudo é do animal, é aquele biscoitinho que você ganha depois de sentar, de dar patinha, de rolar,
não é nada diferente, entendeu? Um ser humano faz a parte dele e segue progredindo e beneficiando as pessoas, sem elogio, sem se abalar com crítica, sem se doer com os fatos dolorosos da vida, simplesmente sem indiferença. Eu não estou dizendo que a gente deve ser como lobotomizado, caloroso, sensível, mas forte, entendeu? Muito legal, Drimei. Chegou um superchat aqui, o Júnior e Hanna fizeram Uhum. uma pergunta sobre reencarnação no budismo, que não Tá. teria nada a ver com o espírito encarnando. E aí eu complemento a pergunta aqui, que eu acho que eu recebo muitos ex-médiums aqui no canal, inclusive, para falar Uhum. dos espíritos, da mediunidade. Uhum. Então, eu vou emendar nisso aqui. Eles acreditam no espírito como uma parte do corpo, que seria o eu pensante, que não depende desse corpo físico. Quando Uhum. você fala do renascimento, não é como, então, se a gente tivesse um espírito, o Danielzinho, que continua pensante depois da morte do corpo e vai voltar numa próxima oportunidade. Não é uma coisa tão concreta assim, então, não. Então, Então, Daniel, o Drimê se olha só. dissolve, então, na morte? Então, olha só. Eu acho que tem um entendimento que eu vou precisar passar um pouco para vocês entenderem exatamente o que se dissolve, que são esses 3 níveis mentais que acontecem todo dia, tá bom? Então, por exemplo, o Daniel é o Daniel que anda, que fala com as pessoas, que age. Essa mente que funciona no dia a dia, a gente diz, são as mentes densas, que quando está funcionando dentro desse conjunto, a gente, dos desagregados, a gente chama de Daniel. Na hora que o Daniel vai dormir e ele entra no estado de sono profundo, cadê o Daniel? Deixou de Existe existir. ainda uma Esse... experiência, mas não é o É. Daniel. É só uma Aham. calma sensação de um vazio como espaço, sem nenhuma personalidade. Pode ser Daniel, Daniela, Zezinho, Zezão, Deus, Buda, sei lá, é uma calma sensação de um vazio como espaço, é uma dissolução completa. Mesmo as coisas que surgem dessa mente muito sutil, que nós chamamos de clara luz do sono, que são os sonhos e os pesadelos, não tem exatamente a personalidade do Daniel, tem o sentimento. Você pensa assim, eu, mas você não pensa eu, Daniel. Você pensa, eu estou feliz, eu estou sofrendo, eu estou sendo perseguido, né? Então, nós temos 3 níveis mentais, o denso, o sutil, que seria sonhos e pesadelos para a gente perceber, e o muito sutil, que seria esse sem qualquer personalidade, só uma calma sensação do vazio como espaço. Essa é a mente muito sutil. Essa é a mente que segue experienciando e manifestando sensações no que vem depois. Que sensações são essas? Nós não temos qualquer controle. Não temos qualquer controle. E você quer uma prova disso? Você consegue controlar perfeitamente seus sonhos ou pesadelos? Nossa, eu custa ter sonho lúcido, e mesmo quando eu tenho, né, que eu sei que eu estou sonhando, eu tenho muita dificuldade de controlar o que acontece. Pois é, pois é. E você gosta de ter pesadelo? Não, Então, claro que não. percebe? Então, é Aham. exatamente isso. Quer dizer, nós não temos qualquer controle dessa relação muito Sim. sutil. Então, o que vem depois dessa vida, hoje, no nosso estado atual mental, nós não temos qualquer controle. E é essa proposta, por exemplo, da técnica budista de autoconhecimento no nível mais profundo, no nível muito sutil mesmo. E aí, uma vez que o Daniel denso vai cessar e só fica o que nós chamamos desse contínuo mental que o Daniel usou ao longo dessa vida, que Daniel que aparece para as pessoas, se ele cessou, Esquisito, né? Você acha entendeu? que os Então, médiuns estão assim, confusos, professor? eu acho que nós não temos o conhecimento suficiente da nossa mente e realizações realmente profundas para dizer peremptoriamente se o que a gente está vendo é o que a gente está vendo. Eu acho que tem todo um mundo de energia sutil no qual eu acredito. Eu acredito em espíritos, mas não como os espíritas acreditam. Eu Certo. acredito que existam vidas sutis que a gente ainda não tem condição de ver, que os aparelhos não medem. Os aparelhos não conseguem medir sequer a consciência. Você consegue, por exemplo, já ver claramente no cérebro as sinapses daquilo que você está pensando. Você sabe se a pessoa está tendo um pensamento, uma experiência boa ou ruim, ou exatamente, dependendo da área do cérebro, você sabe o que está acontecendo, mas você não consegue fotografar o pensamento dela.
Se é ruim, você não sabe se ela está lembrando de uma experiência ruim ou se ela está tendo uma imaginação ruim. E qual é o formato disso? Se é bom, você não sabe se ela está tendo uma imaginação boa ou se ela está tendo uma recordação boa. Então, você não consegue fotografar a mente, você não consegue fotografar os sonhos, você não A consegue gente está fotografar o pensamento. distante de algo O nesse que não quer nível, né? dizer que não exista. O que Aham. não quer dizer que não exista. Uma coisa que eu fico pensando, por exemplo, imagina, sei lá, antes do aparecimento do microscópio, as pessoas discutindo se existiam vírus, bactérias, entendeu? Germes, entendeu? Até mesmo uns que são um pouquinho maiores, mas ainda muito imperceptível, tipo ácaro, entendeu? Então, era tudo meio misterioso. Então, eu acho assim, essas formas de vidas mais sutis, que estão mais ligadas mesmo à mente do que a uma aparência física, elas ainda não são captadas por aparelhos. A gente ainda não consegue esse tipo de coisa, o que não quer dizer necessariamente que elas não existem. Agora, daí, você acreditar que aquilo aparece daquele jeito e é aquilo, é um vale de desentendimento. Então, a minha posição em relação a isso eu não desacredito na vivência de qualquer pessoa, eu só não acho que seja necessariamente aquilo. Então, eu costumo dizer, quando a pessoa diz, eu tenho experiências paranormais contaminadas, não sei o quê, eu vejo coisas, eu ouço coisas, qual é a visão de vocês em relação a isso? Eu digo, você vê coisas e ouve coisas. Agora, o que você vê, o que você ouve, é difícil acreditar que seja aquilo que você está vendo ou está ouvindo. Eu acho que esse é o equívoco, entendeu? Porque pode ser, sim, você percebendo uma forma sutil que outros não veem, que não necessariamente é aquela pessoa, pode ser uma manifestação como aquela pessoa, pode ser o seu desejo de ver aquilo. Uma brincadeira que eu faço, pode ser um marciano telepata, do tipo assim, sei lá, uma vida inteligente do outro lado do universo, meio que fazendo videogame com a gente, Já pensei entendeu? nessa também. Ou pode ser uma esquizofrenia, Pode entendeu? também. Exato. Assim, uma imaginação muito fértil que acaba manifestando coisas Certo. com uma aparência realmente real. Então, É. assim, se você não está se tornando uma pessoa melhor, mais serena, mais construtiva, se você usa isso, por exemplo, para se sentir especial, diferenciado, para influenciar através desse dom, mostrando isso como poder para influenciar a vida do outro, e você mesmo é uma pessoa orgulhosa, vaidosa, egoísta, autocentrada, entendeu? Então, assim, sinceramente, eu não consigo ver isso como válido, como um caminho espiritual. Eu acho assim, qualquer ferramenta de desenvolvimento ou sentimento mental deve ser exposta para as pessoas na atitude de um bom exemplo. Então, não interessa se eu tenho poderes, no budismo a gente chama poderes miraculosos ou não. Na nossa tradição isso é tão sério que um professor e um monge são proibidos de exibir esse tipo de coisa se por acaso eles tiverem. A maneira da gente beneficiar as pessoas é sendo um bom exemplo, é sendo uma Legal. pessoa equilibrada, bondosa, paciente, que reconhece suas falhas e supera. Então, por exemplo, se eu sei o que você está pensando, eu disfarço e converso com você como uma pessoa normal. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Mas, primeiro. Meu negócio é realmente desenvolver um bom coração, uma atitude benéfica, Aham. e eu acho que é assim que a gente vai realmente trilhar esse caminho interior e beneficiar as pessoas, mas não desmereço quem Certo. tem esse outro tipo de... De novo, é a responsabilidade de cada um achar o caminho que te inspira. Eu respeito. Certo. Uhum. Eu estou falando Mas, porque me perguntaram o que o budismo acha disso. Eu respondi. Mas, claro. assim, por exemplo, se um espírita vier conversar comigo, eu não serei tão contundente. Tá. Porque, assim, na realidade, eu entendo, talvez eu diga, se esse método te faz uma pessoa melhor e mais capaz de beneficiar os outros, não sou eu que vou contestar. Show de bola. Uhum. Então, mas aí você mencionou como exemplo essa capacidade de saber o que o outro está pensando, que normalmente a gente chama de telepatia. Então, Sim. no budismo, há espaço para crenças em fenômenos paranormais e em Mas, milagres também? Me conta mas essa aí. Daniel, Ah, olha só, na realidade, de novo, a gente precisa ser pragmático. Por exemplo,
Você acha que o que um atleta olímpico faz, do tipo um ginasta olímpico, um artista do Cirque du Soleil, é normal? O contorcionismo, a força Fantástico, que eles né? têm, Aham. entendeu? Não é normal. Extraordinário. Quantas Uhum. pessoas você conhece que fazem isso, entendeu? Só que você não acha Uhum. que ele seja nada especial. Ele é uma pessoa que treina o corpo com esse objetivo. Então, eu acho que na medida que você desenvolve capacidades como tranquilo permanecer, que é uma concentração absolutamente profunda, que você desenvolve a sabedoria que entende que tudo depende da sua mente para existir, que você desenvolve uma empatia muito grande pelo outro, eu realmente acredito que você pode ter habilidades mentais que para os outros são fantásticas, são telepáticas, mas nada mais é do que uma capacidade muito precisa e pura de perceber o outro. Não é Entendo. muito diferente, por exemplo, de você olhar uma criança, por exemplo, que brinca de médico e diz vai ser um médico, vai ser uma médica. Se vai ser ou não, porque assim, se você acredita que você está vendo o que vai acontecer, então você não acredita no karma, porque karma é causas e condições. O que você vê é uma tendência. Então, eu acho que eu posso ver algo em você que seja uma tendência. Eu posso ter essa sensibilidade espiritual que para os Feeling. outros pode passar como paranormalidade e tudo, mas que eu Certo. chamo como, sei lá, eu chamo de experiência mental. Tá, Eu tenho uma uma mente tão intuição. pura e tão Uhum. tranquila que eu trabalho bem a minha intuição e às vezes, Uhum. assim, pode até soar como uma coisa paranormal, mas é só uma percepção de sinais. Eu acho que uma coisa muito legal são aquelas pessoas que conhecem as pessoas pelos mínimos sinais, assim, eles estudam para isso, né? Que trabalham com agentes secretos e tudo. Então, se a pessoa pisca é porque ela está mentindo, se a pessoa franze a testa, não sei o quê. Eu acho que intuitivamente a gente sabe isso. Alguém parou e estudou e outras pessoas Aham. se desenvolveram nessa capacidade. Mas eu acho que a nossa mente entende um pouco esses sinais subliminarmente, sem necessariamente ter tanta técnica. E às Uhum. vezes isso pode parecer paranormal, mas nada mais é do que uma mente evoluída. Entendo. Entendeu? Agora, num nível um pouco mais extraordinário, como a gente Uhum, vê em outras religiões, que são os milagres uhum, de cura, isso uhum. também existe no budismo ou nada tão espetacular assim? De novo, assim, eu acho que tem uma coisa que é um milagre espetacular e que para mim é algo extraordinário. Eu acho que existir nesse mundo. Agora eu espero não soar pretensioso, mas eu só quero compartilhar. Existir nesse mundo uma tradição como a nossa, que acolhe todas as pessoas, que respeita as pessoas no estilo de vida dela, que elas podem praticar, e onde todas as pessoas religiosas, não religiosas, budistas, não budistas, que vêm até aqui encontram a possibilidade de um caminho espiritual sem imposição, isso é um milagre. E que pessoas num mundo tão conturbado como o de hoje busquem um aprimoramento pessoal sem fanatismo religioso, isso é um milagre. E eu acredito no poder da mente. Eu acredito que, assim como uma mente negativa promove doenças psicossomáticas, isso já está comprovado, não tem nada de errado em relação a isso. Todo mundo sabe que uma pessoa que passa muito tempo tensa pode desenvolver problemas cardíacos, pode desenvolver problemas circulatórios, pode desenvolver várias doenças de Gástricos. pele, gástricos, enfim, câncer. Isso está mais que comprovado. E aí, assim, a pessoa que tem uma mente negativa e desenvolve doença é normal. A pessoa que tem uma mente positiva e se cura é milagre. Por favor, né? Qual é a lógica disso? Entendeu? Então, eu acho que uma mente serena, pura, forte, é a base para uma reação física que a gente ainda não entende. Assim como, como as doenças psicossomáticas, algum tempo atrás, não eram compreendidas para mentes negativas. Entendeu? E hoje já se consegue fazer e não é à toa que as pessoas ficam me mandando, por favor, não me mandem. Eu já li um monte de coisa e eu entendo, e eu fico feliz que tenham descoberto isso 2.600 anos depois de Buda, que assim, a meditação é uma técnica que ajuda na cura. Mas não tem milagre, tem força interior. Tem muita coisa legal saindo mesmo de estudos científicos sobre os benefícios da meditação. Eu recebi Lógico. aqui o Thiago Taton, que é um amigo meu, psicólogo e trabalha com mindfulness,
Uhum. que trouxe vários estudos assim para discutir sobre Lógico. efeitos terapêuticos e tudo, e os E antes psicólogos eram estão, E né, antes eram trazendo para os conhecidos como consultórios. milagres porque não tinham tido um estudo científico, técnico Ah, profundo, sim, entendeu? Então, sim. eu acho, por exemplo, quando você fala numa mente, por exemplo, de fé, mesmo ligada ao fanatismo, né? Uma senhora que tenha uma fé profunda em Deus, sabe? E ela se conecta com essa energia que aparece claramente para ela, e essa fé é tanta que ela purifica a mente. É lógico que ela vai conseguir resultados melhores do que uma pessoa que tem uma mente negativa, entendeu? Então, essa mente concentrada em fé é um tipo de meditação. Interessante. E aí ela acha Eu que é só milagre. Eu digo que é poder da mente. eu só tenho minhas ressalvas, minhas dúvidas quanto assim a grandeza dos impactos que a fé, que uma mente positiva pode proporcionar. Eu não duvido, e eu já vi estudos sobre isso, do ponto de vista da saúde mental, o quanto é bacana a gente cultivar Uhum. pensamentos razoáveis, positivos, embora também nessa, aquela positividade pode ser Não, meio não, não. tóxica, né? Tem que tomar Não. cuidado também com isso, né, professor? Não, essa aí é o que eu costumo dizer assim, a pessoa que acorda e diz assim, tudo está bem, o mundo está lindo, o sol está brilhando. Eu falo assim, isso não é espiritualidade, isso é drogas pesadas, entendeu? Eu acho que você tem que olhar e entender assim, tem coisas que estão É, dando certo no mundo e tem muitas coisas que são desafiadoras. Agora, não quer dizer é. com isso que você vai se afundar, Uhum, entendeu? Então, eu acho que a uhum. positividade não é aquela coisa meio ai, não, eu não falo em morte, eu não falo em doença, não falo em câncer. É, O nome disso é medo, entendeu? uhum, Eu acho que a uhum. positividade é assim, eu sou forte o suficiente ou eu estou me fortalecendo o suficiente para lidar com todos esses desafios da vida de uma perspectiva que quando eles chegarem, porque eles vão chegar, eu vou lidar com isso de uma forma serena e construtiva. É isso que eu chamo de positivo. Aquela positividade ingênua e que exclui, digamos assim, da vida cotidiana os fatos da vida e que depois é atropelada por eles, você chamou de tóxica, eu chamo de ingênua, entendeu? É uma coisa que a pessoa está se enganando, porque assim, quando a coisa chegar, então a pessoa é ótima, super feliz se está tudo dando certo. E aí uma gripe virou tuberculose, entendeu? Não, né? Então, assim, feliz quando tudo dá certo, qualquer um sabe ser. Eu quero ver ser sereno e construtivo diante dos desafios. E se manter feliz, bacana, benéfico, quando as coisas estão bem reunidas, entendeu? Então, de novo, eu acho que quando você tem essa mente... A fé foi só uma, mas eu digo assim, quando você tem uma mente que entende que tudo depende da mente para existir, que felicidade e sofrimento é uma vivência, não é necessariamente uma resposta do que está acontecendo do lado de fora, é a sua capacidade de lidar com aquilo. Na hora que você fica... E assim, eu tenho vários exemplos. Eu sou professor residente há 12 anos e pratico o budismo Kadampa há 17. E estou ordenado há quase 15. Eu tenho vários exemplos de pessoas que não eram grandes meditadores, não eram Kadampas fanáticos e que mostraram assim um exemplo de coragem e força ao longo da vida muito forte. E eu vou te dizer, trazendo para a nossa realidade mais atual, Venerável Geshe Gyatso Rinpoche faleceu no sábado, dia 17. E a tradição poupou a gente, porque sábado e domingo é tudo muito cheio, eles não contaram para a gente até segunda-feira. E aí, na segunda-feira de manhã, chegou o e-mail dizendo que ele tinha falecido e ele tinha recomendado que a maneira da gente lidar com isso fosse que a gente fizesse 2 dias de retiro. E quando eu comuniquei na segunda de manhã isso para as pessoas, eu estava absolutamente emocionado. Uma dor, assim, de distância. E aí, segunda-feira foi um dia Imagino. que a gente nem teve muito tempo para vivenciar isso, porque a gente precisou organizar os retiros. Os centros no mundo todo fizeram 2 dias de retiro, motivo pelo qual não teve. Quarta-feira a gente estava em retiro. E olha o que é a gente depois de 2 dias de retiro. Percebe? Eu não estou indiferente à perda. O buraquinho está aqui, mas eu não estou afundado com ela. E o que eu costumo dizer, Venerável Geshe Gyatso Rinpoche mostrou para a gente que, num momento onde as pessoas experienciam distância,
ele nos mostrou através desse retiro, dessa prática espiritual de meditação e preces, que ele nunca teve tão presente no nosso coração. Então, Bonito. a morte afasta as pessoas. O sentido da obra dele, de fazer parte disso, juntou, não é que aproximou, misturou. Eu acho que ele nunca teve tão presente no nosso coração quanto ele está agora, apesar de não estar mais fisicamente vivendo nesse mundo. Sim. Entendeu? Então, eu acho assim, de novo, é importante saber separar fanatismo de crença pragmática. Então, você acreditar numa técnica, entender onde ela te leva, praticar e obter resultados é espetacular, entendeu? E muitas vezes isso passa por imaginação, você sabe que está imaginando coisas, mas tudo isso está te levando na direção de ter essa mente serena. Então, assim, eu acho que a mente... Fantástico. Fantástico. Eu acho que a mente tem assim um poder completamente ilimitado, de verdade, coisas que a gente você ainda vai estudar muito e vai chegar a essas conclusões e vai me mandar alguns estudos e eu vou dizer, Daniel, 2.600 anos depois de Buda, mas está valendo. Muito bom, Dreamer. Espero que sim. Eu brinco, Dreamer, que eu acho muito, eu admiro, eu tenho uma contemplação até estética, assim, sobre várias crenças e práticas religiosas, embora eu seja ateu, e eu costumo falar que eu quero estar errado sobre muitas coisas, porque, cara, tem tanta ideia interessante nas religiões e poxa, eu quero estar errado. Eu brinco assim até, não sei nem se ser imortal, sabe? Mas viver tempo bastante para descobrir o que tem por vir para a humanidade pela frente, sabe? Nossa, nós vamos conversar muito. Eu espero poder conversar muito com você. espero que sim. Isso aqui é só o início, Daniel. É só o início. Eu vou visitar vocês ainda, hein? Quando Guarda você aí. descobrir a vacuidade ou como as mentes dependem, como as coisas dependem da nossa mente para existir, aí você pira, aí você vai entender realmente qual é o caminho mais profundo interior, entendeu? E é absolutamente cognitivo, não é uma coisa do tipo acredita porque Buda diz, é uma coisa que faz todo sentido. Então, eu recomendo que você e as pessoas que estão nos ouvindo, se tiverem tempo, baixem o Budismo Moderno, que é um livro eletrônico gratuito. Então, vocês podem colocar Budismo Moderno, e-book, vocês vão chegar no link gratuitamente, e que leiam esse capítulo que chama Bodhicitta Última, que fala sobre a vacuidade. E lá você vai entender o quanto todo o nosso mundo depende completamente da nossa mente para existir. E a conclusão disso tudo é, se você mudar a sua mente, seu mundo muda. É simples assim. Mas não porque você quer, não porque você desejou, porque você cultivou sentimentos realmente profundos, positivos, através da meditação, que no meu entendimento, juntando as nossas duas áreas, traz toda essa questão cognitiva que precisa haver, o entendimento intelectual do ensinamento, o entendimento de onde isso está te levando de verdade, não porque foi apresentado como uma verdade dogmática, no nosso caso por Buda, não. Onde esse ensinamento te leva e o quanto ele contribui para a sua vida, entendeu. Uma vez que você entendeu, através da meditação, você escolhe, se quiser, trazer essa compreensão para um nível mais fundo do coração. E é daqui, do nosso coração, onde está a mente raiz, que sai a força para a gente mudar. Não é daqui. E, de novo, não precisa ser nem religioso, nem fanático, nem dogmático. A gente sabe de um monte de coisa, que enquanto aquilo não vira uma determinação sentida, a gente não muda. A gente sabe que precisa fazer regime, mas enquanto não é uma determinação sentida, a gente não faz. A gente sabe que precisa fazer um determinado curso, mas enquanto isso não vira uma determinação sentida, a gente está só contemplando os benefícios, a gente não faz. Na hora que bate aqui, você vai lá e realiza. E esse é o poder da meditação, trazer a cognição para um nível de sentimento mesmo, no coração espiritual, não no coração órgão. Legal, então estamos chegando aqui no final. Eu ia te perguntar sobre Deus agora, mas eu vou deixar ela um pouquinho para frente para antecipar a pergunta sobre meditação. Eu já tive, Dreamer, algumas experiências meditativas na vida. Quando eu estava ali com os meus 18, 19 anos, eu aprendi algumas coisinhas com... Olha só, não tive um mestre, não tive um professor, eu tive amigas que faziam meditação e me passavam algumas coisas. E eu era um buscador espiritual, queria entender essas coisas. Ainda quero, né? Ainda continuo na luta aí, mas hoje mais cético. Mas, pô, será que tem uma alma? Será que tem um espírito? E eu queria meditar para ter experiências que me comprovassem isso. Eu estava nessa busca de algo
extraordinário. E eu tive algumas experiências estranhas com a meditação nessa Uhum. época. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o que vocês entendem dessas experiências, além de ter esses benefícios de a gente se conhecer, de uma serenidade, de ter um tipo de contemplação, de observação da realidade diferente, mais sereno, mais centrado no aqui e agora, algumas coisas legais que a meditação traz. Essas coisas mais místicas, rola mesmo? Você já teve? O que que o budismo diz sobre isso? Porque eu Você sabe achava que com eu quem estava você está saindo do meu falando. corpo. Eu, sei, Você eu sabe com achava quem que eu você estava está saindo do meu falando. corpo. Você jura que depois dessa hora inteira conversando, você imagina que eu vou dizer, não, lógico, experiência de fora do corpo, experiência de... Não vai acontecer isso, Daniel, desculpa. Então, eu acho assim, de novo, a gente precisa entender, dentro da lógica de tudo que eu apresentei, que a nossa mente, ela realmente é ilimitada. Então, de novo, eu não duvido das suas experiências. A questão é onde elas te levaram. Porque se você teve uma experiência gostosa, tipo, sei lá, viajou pelo universo, viu vidas passadas e tudo, depois, quando você voltou, você continuou sendo o mesmo Daniel, animal, como qualquer outra pessoa, então, assim, o que adiantou? E talvez um pouco vaidoso por ter tido uma experiência paranormal, então o que adiantou? Não, você saiu pior da meditação do que entrou. Então, a meditação, para nós, ela não é um método para você ter experiências sobre as quais você não tem controle. Ao contrário, é um treino da mente. É você pegar e reconhecer corajosamente suas falhas, como a raiva, a inveja, o orgulho, pensar sobre isso e ir purgando essa negatividade do seu coração. Reconhecer as suas virtudes. Nós temos alguma compaixão, alguma sabedoria, algum amor, alguma paciência. Pensar sobre isso e aprimorar. Então, para nós, budistas Kadampas, a meditação é um método para familiarizar a nossa mente com atitudes serenas e construtivas. Nós chamamos isso de virtude. Então, assim, pode ter alguma sensação fora da caixinha? Pode ter, mas não é isso que a gente busca. A gente busca sair da meditação uma pessoa mais equilibrada, um ser humano mais qualificado, mais capaz de viver bem no seu dia a dia. A meditação ela é uma ferramenta de aprimoramento pessoal para ser levada para o dia a dia. Tem um ponto da meditação nosso que é importantíssimo, que é a prática subsequente. Então, você medita sobre as coisas, gera uma mente de paz de uma maneira geral, ou uma determinada habilidade, ou abandona uma determinada falha. Depois que você meditou repetidamente sobre isso, parte do exercício é levar essa consciência, essa nova forma para o seu dia a dia. E quando você acertar, você pensa assim, minha meditação está funcionando, e volta e medita mais profundamente. Quando você errar, você pensa, ainda não estou no ponto que deveria, e volta e medita para aprofundar aquela vivência, aquela capacidade. Então, a nossa meditação é absolutamente técnica, e qualquer coisa que vai numa outra direção, se é uma direção que leva você para ser vaidoso, orgulhoso, místico, a gente está dizendo é uma distração. Você está buscando, de novo, prazer fora da sua realização pessoal. Ou se é uma experiência, digamos assim, positiva, mas não aquela experiência que você estava buscando, a gente chama isso de divagação. Tudo que nós fazemos como forma de levar a nossa mente na direção que nós achamos que ela tem que ir, ser cada vez mais serena e construtiva. E se ela fizer qualquer coisa que a gente não queria que ela fizesse, significa que a gente ainda não está no controle. E aí, assim, Legal. nós já não temos controle de nada do lado de fora. Né? Tipo assim, eu adoro uma citação que eu ouvi uma vez, tipo de Facebook, assim, relaxa, nada está sob controle. A gente não tem nenhum controle, a gente adoraria ter controle das coisas do lado de fora, a gente não tem controle nenhum. Se a gente não tem controle nem da nossa mente, aí, meu querido Daniel, é o caos. É o caos. Então, assim, o controle da mente não é aquela coisa do controle do controlador, das garras sobre a mente. É a força interior, a familiaridade para ter capacidade de lidar com as coisas sobre as quais a gente não tem controle de forma serena e construtiva. É isso que a gente chama de controle. É o controle, por exemplo, do bailarino. Né? O bailarino tem um controle do corpo, mas ele não é tenso. Ele é alongado, ele é forte, ele sabe os movimentos do corpo. A gente chama essa beleza estética e força de corpo de controle. É isso que a gente busca, ser esse bailarino mental
que tem força interior, que tem maleabilidade para lidar com aquilo que se apresenta, entendeu? Então, aí, e se no meio disso tudo aparece uma coisa mística, se esse coisa que não estava no plano te leva na direção de ser uma pessoa mais paciente, mais compassiva, mais sábia, não sei o quê, está valendo. Se foi só uma experiência agradável, doida, você viu Buda, enfim, e saiu dali vaidoso porque viu Buda, então, não. Interessante. A minha experiência não teve nada aí de um controle. Talvez a transformação para mim mais de me trazer alguns insights, algumas respostas, né? Eu me tornei até mais cético depois de algumas dessas experiências, que eu fui sacando que era tudo produto da minha mente mesmo, que estava Lógico, rolando ali, lógico, né? lógico. A ponto de eu ter Mas saído do meu corpo aparentemente, mas eu me vi na sim, cama errada. Então, meu cérebro deve ter criado aquilo ali tudo, né? lógico, Então, lógico. eu fui tendo alguns insights mais assim, embora tenha tido experiências muito agradáveis também, buscando alguma coisa esquisita, assim, né? Eu tinha medo de usar substâncias psicoativas para atingir alterações de consciência. Eu falei, a Uhum. meditação me parece mais seguro, vamos por aqui. E eu tive na época, professor, uma dúvida, assim, porque eu tive uma dessas experiências que foi a maior felicidade que eu senti na vida. Eu me lembro que eu fazia uma meditação na hora de dormir e às vezes eu acabava dormindo, meditando, e aí que eu tinha essas coisas muito estranhas. E Uhum. numa dessas, eu me lembro assim, eu tô tão feliz, tão realizado, tão pleno, que eu não quero voltar. Eu Uhum. abro mão de tudo e quero ficar aqui para Uhum. sempre. Foi Uhum. mais ou menos essa a reflexão que eu tive, fora a Uhum. sensação assim de plenitude, de uma euforia, não sei, era uma alegria muito grande. Sim. E foi a coisa que mais me marcou na época, assim, para eu continuar estudando a respeito. Mas eu acabei não me aprofundando depois academicamente, eu acabei tomando outros Uhum. caminhos e ficou muito para trás na minha adolescência essas coisas que eu tive. Ainda quero voltar, talvez, mas por uma outra, com outro propósito, né? Como você está ensinando aqui hoje para gente. Aí eu quero te fazer uma pergunta que tem a ver com isso, que o pessoal fala muito de Nirvana. O que é esse Nirvana? Pois é. Então, olha só, Nirvana nada mais é do que uma mente absolutamente em paz. Nirvana não está do lado de fora, né? Essa felicidade, essa plenitude, independentemente do que está acontecendo do lado de fora. Nirvana é a suprema paz interior. É uma mente completamente pura. Agora, olha a diferença de um praticante Mahayana. Se eu tivesse tido esse seu sonho, né? Assim, nossa, eu estou tão feliz, eu estou tão pleno, estou me sentindo tão bem que está na hora de eu voltar e beneficiar o máximo número de pessoas. A diferença. Esse é o Mahayana, Legal, entendeu? legal. Então, o Aham. Mahayana, ele se aprimora, e enquanto se aprimora, ele se dedica a beneficiar as pessoas, porque ele entende que não existe aprimoramento espiritual que faça sentido sem ser colocado à disposição de todos os outros que estão precisando. Legal. Muito Entendeu? bonito Então, assim, isso. um sonho Mahayana teria sido exatamente a mesma sensação. Nossa, que incrível, que plenitude, que magia, que força, que controle. Agora eu preciso voltar e colocar tudo isso à disposição das pessoas. Que legal. Vou tentar, então, canalizar isso numa próxima de outra maneira. Muito bom. Professor, estamos chegando ao fim, ó. Deixei Sim. aqui para a beiradinha final. Esse negócio de Deus, de Uhum. divindades, de entes, a gente vê assim, tem até o Daniel Dennett, meu xará, cadê? No livro dele, Quebrando o Uhum. Encanto, ele comenta que uma religião sem deuses é como um vertebrado sem a coluna vertebral, mais ou menos assim. Uhum. Tipo, para ele não faz Uhum. sentido. No Uhum. budismo, não há crença em Deus ou há algum tipo de crença em algum tipo de entidade soberana? Olha aqui Explica esse atrás de negócio aí. mim, os Fala seres sobre isso pra iluminados, gente. os Budas, entendeu? É que assim, essa é uma pergunta que não é exatamente tão simples quanto parece de responder. Porque, de novo, tudo, inclusive os seres iluminados, dependem da nossa mente para existir. Entendeu? Então, por E aí? exemplo, Ah, é, é. Então, por exemplo, uma manifestação de um ser iluminado pode aparecer para você, mas se você não o perceber dessa maneira, o que está aparecendo para você? Então, assim, a existência dos seres iluminados na nossa vida, quaisquer que seja o formato que ela ganhe, depende da nossa mente para existir, né? Então, por exemplo, para uma mente de um ateu, o conceito de Deus judaico-cristão não existe.
O que não quer dizer que Deus não existe, só quer dizer que Deus não aparece para a mente de um ateu. O Deus, no conceito judaico-cristão, não aparece para a mente de um ateu. É simples assim. Por Olha que eu exemplo, sonhei com Jesus recentemente, hein? não, você sonhou com alguma coisa com a forma de Jesus, não necessariamente com o próprio, né? Ah, tá bom. Você pode ter sonhado, por exemplo, que encontrou Jesus numa forma feminina tentando te beneficiar. Aí você sentiu Jesus, entendeu? É isso que eu estou dizendo. O fato de você ver uma forma não pressupõe a existência. E o fato de você não ver uma forma, mas sentir uma conexão com algo que é sagrado, mesmo sem uma forma, passou a existir para você. Porque depende da sua mente para existir, né? Então, de novo, assim, intelectualmente, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que eu vi o vídeo de introdução do seu canal, quando você fala assim, os seres iluminados, as divindades são só mentes muito puras. Eu acho assim, por que não? Mentes excelentes. Para mim faz todo sentido. É algo, de novo, que eu tomo como plausível, entendeu? E na hora que eu pego essa plausibilidade e tento me conectar com essa energia positiva, né, de uma forma conscientemente ritualística, entendendo que é algo que está aparecendo para minha mente, isso me faz bem. É uma mera aparência, mas que me torna uma pessoa melhor e mais capaz de beneficiar os outros. Então está valendo, entendeu? Então assim, os Budas, Deus, Jesus, aparece para a mente que permitir que apareça. Eu tenho um pouco de dificuldade quando você diz assim, se você não acredita em Deus, ou se você não acredita em Buda como eu acredito, então você está errado. Não, só significa que não apareceu para sua mente. Entendeu? Também não adianta nada acreditar e não seguir. Então você acredita em Jesus, mas mata, rouba, trai, ofende, mesmo em nome da fé. Que crença é essa? Mas aí na visão de vocês, então, não dá para a gente pensar numa existência independente da mente, Isso. de Budas, divindades, Não, ou de um isso. criador disso tudo. Não, não é Olha, concebível. aí você está entrando num outro nível de pergunta. Aí tem mais 2 horas e meia para a gente conversar aqui. Uma Ah, coisa é um ser iluminado. Então, tá. assim, dê o nome que você quiser. Jesus, Buda, enfim, Jeová, Iemanjá, sei lá, enfim. É um conceito de ser iluminado. Outra coisa é o conceito de criador. Então, por exemplo, os Budas são seres iluminados, mas eu não digo que ele criou o mundo. Entendeu? Meio que assim, Certo. quando você me diz assim, existe um ser iluminado que criou o mundo, e se tudo depende da mente para existir, eu vou te perguntar, o mundo de quem? O mundo que o Daniel percebe, o mundo que o monge Dreamer percebe, o mundo que essa pessoa que está nos assistindo percebe? Que mundo que esse ser iluminado criou? Porque cada um de nós experiencia um mundo completamente diferente. Desde as sensações desse mundo até aquilo que a gente vê. Por exemplo, esse templo é algo que a maioria das pessoas enxerga como sagrado, mas ele é um ponto turístico. Então eu vejo pessoas que vêm aqui e se inspiram, saem daqui inspiradas pela aparência sagrada do templo. Eu vejo pessoas que vêm aqui e se divertem com a arquitetura diferente do templo, porque ele é inspirador. E tem pessoas que não passam do portão por questões de fundamentalismo religioso. Para elas, essa aparência fere a crença delas. Então, se esse lugar é um lugar sagrado, se é um lugar turístico, ou se é um lugar que provoca uma sensação negativa, não depende do lugar, depende da mente. Então, assim, que mundo que esses seres iluminados criaram? Entendeu? Então, eu acho assim, o mundo que nós vivemos é um mundo que é criado e percebido pela nossa mente. E a minha visão de ser iluminado é tentar a gente perceber o mundo de uma forma cada vez mais serena e construtiva. Nós chamamos isso de puro, virtuoso, entendeu? Porque senão fica difícil o criador do tipo assim, quando eu penso num criador externo a mim, que criador que tem esse poder todo, vamos supor que Buda, que criasse esse mundo todo, teria esse poder todo para criar pessoas que têm fome, para criar pessoas que fazem guerra. E quando um ataca o outro e mata o outro, por exemplo,
eu vejo em futebol, né, as pessoas meio que assim, ganhei porque tinha um apoio. Quer dizer, então, que o ser iluminado se tornou flamenguista naquele jogo, se tornou São Paulino naquele jogo. E assim, eu acho que os seres iluminados têm um pouco mais com o que se preocupar do que o resultado de um jogo de futebol ou com a sua vida amorosa, você não acha? Entendeu? Né? Então eu acho assim, na realidade, para mim, os seres iluminados, qualquer que seja a forma que ele ganhe para sua mente, é uma conexão, é uma vontade sua de se conectar com algo que existe de positivo no universo e que nós ainda não temos capacidade, tecnologia para captar diretamente, mas é uma energia. É como se a gente tivesse uma onda de celular que a gente ainda não consegue sintonizar perfeitamente. E que o que a gente tem que fazer, por enquanto, é usar a imaginação e trazer a existência dela no nosso coração através do desejo de que ela esteja no nosso coração. É simples assim. Entendeu? E se você faz isso conscientemente, deliberadamente, isso promove sentimentos positivos no seu coração e aí está tudo certo. Legal. E só para deixar redondinho assim, para quem não conseguiu acompanhar, eu acho que eu consegui acompanhar, mas deixa eu também confirmar. A ideia mais tradicional, ocidental, vamos pensar assim, de um Deus enquanto um ser pensante, inteligente, um ser pessoal, que criou tudo o que existe, tem um interesse especial pela humanidade, interfere no curso dos acontecimentos, esse Deus para o budismo não existe. Ou pelo Dessa menos maneira, não. dessa Dessa maneira, não. maneira, não. O Tá. que nós temos por exemplo, eu costumo dizer para as pessoas que vêm até aqui, meio que assim, se você chama de Deus uma mente absolutamente compassiva, sábia, poderosa e que trabalha incessantemente para beneficiar todos e cada um dos seres vivos indistintamente para que eles sejam mais felizes e abandonem os seus maus hábitos, esse ser eu chamo de Buda. Show. Ponto. Essa é a Show. nossa conexão. Vou te atravessar uma pergunta que fazem para mim constantemente aqui. Daniel, se Deus não existe, qual é o sentido da vida? E Uhum. aí, professor? Estava faltando essa pergunta, eu tinha esquecido dela. Né? De novo, eu não estou dizendo que seres iluminados não existem. Eu estou dizendo que um conceito de um ser iluminado que comanda tudo absolutamente orquestrado, para mim, não faz nenhum sentido. Para mim. Esse é o meu ponto. Não estou falando em nome do budismo nem nada. Estou falando em como eu construo a minha fé e a minha conexão com os seres iluminados, que nessa tradição nós chamamos de Budas. Ok? Então, o sentido da vida. Daniel, eu acho que o sentido da vida, a gente precisa voltar àquela questão do contínuo mental. Então, assim, qual é o desejo mais profundo de todas as pessoas? Eu acho que todos nós queremos ser felizes e nos libertar do sofrimento. Todos nós. Todos nós. Se você entender karma e entender esse desejo profundo, como é que você vai ser feliz? Enchendo esse contínuo mental de energia positiva. E como é que você faz isso? Sendo uma pessoa boa e beneficiando os outros de forma serena e construtiva. Se você quer parar de sofrer, você tem que arrancar desse contínuo mental a potencialidade de negatividade. Como é que você faz isso? Parando de prejudicar as pessoas e purificando a sua mente das negatividades do passado. Então, para mim, o sentido da vida, o sentido da minha vida, é sair dessa vida com um contínuo mental melhor do que o que eu recebi. De preferência, completamente liberto do sofrimento e capaz de beneficiar os outros. Enquanto eu progrido espiritualmente, eu vou beneficiando os outros. Agora, esse não é o sentido da vida de um monge. Esse é o sentido que eu acho que deveria ter da vida de todo mundo. Então, assim, se você é um pai de família, independentemente das suas funções, sei lá, de prover, de cuidar, de educar, você tem que pensar assim, eu estou me tornando um ser humano melhor e, com isso, um pai melhor? Se você é uma pessoa que é workaholic, um empresário ou um diretor de empresa, você tem assim, eu estou me tornando uma pessoa melhor e, com isso, um empresário melhor ou um diretor melhor, um executivo melhor, qualquer que seja o enredo da sua vida, o sentido da vida de qualquer pessoa deveria ser se tornar uma pessoa melhor e colocar isso a serviço dos outros. Independentemente, eu não tenho nenhum problema de pessoas que ganham dinheiro, não ganham dinheiro
com religião, aí é outra história, né? Mas assim, você ser uma pessoa boa e ajudar os outros e ganhar seu dinheiro. Por exemplo, você como um professor, ensinando coisas de valor para as pessoas, é justo que você tire daí o seu sustento, entendeu? Normal, então não tem nada de errado. A questão é, o Daniel, dia a dia, se torna uma pessoa melhor e, com isso, um professor melhor, um cidadão melhor, um irmão melhor, um pai melhor, um filho melhor, um marido melhor, um genro melhor. Então, esse é o sentido da vida, porque se o sentido da vida for ser uma pessoa melhor, mais feliz e mais capaz de beneficiar os outros, qualquer que seja um enredo da sua vida, você vai estar cumprindo o sentido da sua vida. Agora, se o enredo da sua vida te leva na direção oposta, você é uma pessoa mais gananciosa, mais prejudicial, mais amarga, mais negativa, aí significa que você está desperdiçando a sua preciosa, valorosa e rara vida humana. Eu acho que o sentido tem que ser interior, qualquer que Maravilhoso. seja o seu estilo de vida. Aham. Eu gosto muito dessa sua fala, e isso até casa com um pouco da minha visão, de talvez muitos pares meus, de que a gente constrói o nosso sentido na vida, não é uma Lógico, coisa imposta, externa a lógico. gente, né? É uma coisa Nunca vai muito ser. mais, né? As mentes são completamente diferentes, do tipo assim, se o É. sentido da vida tiver um formato, aí você vai falar, mas querer ser feliz e querer se libertar do sofrimento é um formato, eu diria, é um conceito, mas o Hum. formato quem dá somos nós. Uhum. Perfeito. Para a gente fechar, então, na sua visão, o que há de melhor e o que há de pior no budismo? O que que é o mais bacana e o que que mais você pensa assim, pô, isso aqui deveria ser revisto? Olha, eu sou completamente suspeito para falar, porque assim, quando eu encontrei especificamente o budismo Kadampa 17 anos atrás, eu fiquei absolutamente encantado e, e eu continuo com esse encantamento. E hoje eu sou parte desse encantamento, no sentido de é realmente uma coisa que eu espero que você tenha a oportunidade, você e quem está nos assistindo, de conhecer. Eu acho realmente uma coisa diferente, não dogmática, não proselitista. As pessoas têm liberdade de absolutamente tudo. Então, assim, eu realmente não acho que tenha nada de pior, porque nada é imposto. Então, se algo te incomoda, você simplesmente deixa aquilo de canto, um determinado conhecimento ou um determinado ensinamento que você ainda não consegue compreender, uma determinada prática que ainda não toca o seu coração. Nada disso é imposto. Você vai lá e faz se você quiser. Então, e o que tem de melhor no budismo? Na realidade, assim, eu vou te dizer que eu não faço juízo de valor, não. Eu costumo dizer assim, que o budismo Kadampa é a melhor tradição religiosa do mundo para mim. Essa é a provocação. E eu espero que as pessoas encontrem um caminho espiritual com o deleite, admiração e alegria que eu encontrei no budismo Kadampa. Porque eu acho assim, tudo aquilo que a gente chama de religião, com tudo que tem de negativo no sentido de associação, de preconceito, de sectarismo, dentro de todos esses caminhos, existem métodos que ajudam as pessoas a se tornarem pessoas melhores e mais benéficas. Então, o que cada pessoa precisa encontrar é o método, não necessariamente o rótulo religioso. Entendeu? Então, meu desejo, e foi isso que eu encontrei nessa tradição, é que as pessoas encontrem o seu caminho. E se esse caminho for o budismo Kadampa, contem comigo. Mas, assim, diferentes mentes vão se deleitar e se beneficiar de diferentes caminhos. E há que se respeitar isso. O fato de ter diferentes caminhos não significa que um está certo ou está errado. Qualquer caminho que nos leva na direção de ser uma pessoa mais feliz, mais benéfica, com melhor autoconhecimento, abandonando as nossas falhas, é um caminho válido para você. Eu acho que talvez isso seja o que de melhor eu encontrei no budismo Kadampa, a liberdade, junto com a responsabilidade de nós trilharmos o nosso caminho espiritual. Show de bola! Esse então foi o monge Guindrimê. Obrigado demais pela presença, pela simpatia. Espero trombar com você ainda pessoalmente, te dar um abraço, conhecer o templo. A gente ficou super animado com o convite. Nossa,
A gente ainda vai bater mais papos por aí. Foi muito legal Que essa bom. conversa, me despertou várias reflexões, inclusive a vontade de voltar a meditar. Ó, tô precisando. Ótimo. Mas agora Excelente. talvez com uma orientação, né? Diferente. Eu acho bom. Você sabe que no vídeo de introdução do meu canal, alguém que é o Sandri Meia Monge Responde, tem um vídeo de 3 minutos que fala que Uhum. todos podem meditar, e na descrição dele tem 9 pequenos vídeos que são 9 links para 9 meditações que dá um início de meditação espetacular. Oh, E tudo legal. gratuito. Inclusive, vou colocar então o arroba aqui do seu canal na descrição, que eu não tinha feito isso, para Isso, quem quiser conhecer mais o trabalho do professor, isso, acessar. E vou dar uma isso. olhadinha então, Isso. Drimê. Que aí é Muito legal legal. porque assim, ali você vê que todo mundo pode meditar, e eu dou a referência do livro Como Transformar a Sua Vida, 9 Aham. meditações, e nesses 9 vídeos que falam das 9 É, meditações, eu conecto 9 ensinamentos, 9 reflexões práticas da vida e 9 aplicações daquela meditação que você vai fazer. É bem legal. prático. Legal. Vou colocar aqui embaixo então para o pessoal conhecer. Só chegou mais um superchat, estava quase esquecendo aqui do Márcio, obrigado. Eu vou só ler aqui, parece que não é uma Tá bom, pergunta, tá? Só para não deixar passar em branco mesmo. fechou. Márcio falou que Deus é aquilo que existe por si só e por mais nada é determinado a existir. E todo mundo, ou tudo aquilo que existe, existe em Deus e é parte essencial de Deus. Ou seja, Deus é tudo e tudo é Deus ao mesmo tempo. Ah, ele colocou uma frase do Spinoza, eu acho que é a visão panteísta de Deus. Uhum. Obrigado, Márcio, pelo superchat, pelo apoio ao canal. Mais uma vez, Drimê, obrigado demais pela presença. Foi Isso. ótimo conversar com você. E, de novo, eu gostei desse compartilhamento, e eu acho que, de novo, uma visão como essa, que te faz uma pessoa melhor, é válido para a pessoa que tem a visão. Eu super respeito. Tá. Show, show de bola. Então, pessoal, obrigado por acompanharem a gente aqui também. Eu acho que regularizou o YouTube, né? No início deu uma travadinha aí, mas eu acho que agora, sei lá, de um quinto para frente ficou tudo bem. Deixa o joinha aí se você gostou. Escreve aí embaixo o que você achou desse papo nosso. E também, se for possível, torne-se membro aqui do canal para apoiar meu trabalho de divulgação científica e reflexões críticas sobre religião e pseudociências. Valeu, E professor. Um valeu. Eu abraço. queria, então, também só fazer um convite, se eu puder ainda, que as Claro, pessoas claro, vai. venham visitar o Templo pela Paz Mundial, aqui o Budismo Kadampa. Normalmente, nós funcionamos sábados e domingos, e você pode saber da nossa programação no site budismokadampa.org.br. Se você puder botar o Legal. site na descrição Colocarei. também, tá? Pode deixar. www.budismokadampa.org.br, mas normalmente nós temos aulas com meditação sábado e domingo de manhã, e eu vou falar sobre como identificar e combater a nossa raiva a partir de outubro agora, Ó, e tem uma contribuição bem simples, e sábado e domingo à tarde, visitação pública com 30 minutinhos de meditação gratuito, todo sábado e domingo à tarde, visitação pública gratuita. legal demais. Nós vamos conhecer e quem sabe a gente faz até um videozinho aí, viu? E posta aqui no Vou canal, ó. ficar Se for feliz, sim. permitido, ó. Lógico que é. Budismo moderno, aqui pode fazer vídeo, selfie, pode tudo. Ai, chique demais. Ah, o Márcio mandou só mais um superchat complementando aqui, falou que o Spinoza, daquela frase que eu li que ele mandou, era ateu. Obrigado, Márcio, pela complementação. Então ficamos aqui. Se você está curtindo essa proposta aqui do novo quadro do canal, crer ou não crer, estou conversando aí com pessoas de diferentes religiões, com diferentes pensamentos. Dê o joinha aí, comenta aí embaixo. Beijo para todo mundo e valeu, professor. É Tudo um de bom, prazer conversar com você. felicidades. Até Tchau, tchau. breve. Valeu. Até. Tchau.